de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês prestaram atenção na apresentação do Orlando, né? Esse encontro da Quaresma, ele vai pensando em uma das manifestações de um dos encontros anteriores. Nós reunimos aqui dirigentes, presidentes de federações, dirigentes, e a finalidade do encontro da Quaresma, ontem, quando eu disse, a Quaresma nasceu de uma necessidade de organizar as congregações marianas no estado de São Paulo. Se a finalidade é organizar, o encontro da Quaresma tem essa finalidade. Nós não trazemos presidentes de federações para dar formação evangélica. O presidente de federação que vem aqui para poder receber formação evangélica, na verdade a finalidade das formações é para o congregado mariano. Então, se fosse para a gente trazer aqui e dar palestras de formação, eu não ia chamar os presidentes, ia chamar os congregados. E os presidentes têm o dever nas suas federações de cuidar da formação dos seus congregados. Isso é uma responsabilidade do presidente lá na sua federação, cuidar dos seus congregados. A Quaresma é um braço da Confederação Nacional. E se é um braço da Confederação, esse encontro da Quaresma é administrativo. E vejam as dúvidas que surgiram logo após a palestra do Orlando, a apresentação do Orlando. Nós estamos aqui para organizar as congregações marianas no estado de São Paulo. A minha federação, a Federação de Sorocaba, a Federação de São José do Rio Preto, a Federação de Jundiaí, as federações, elas estão aqui reunidas para que a gente possa levar subsídios ciente de qual que é a nossa função. A nossa função é administrativa. Sinceramente, quando a minha federação votou no Orlando, nós não votamos no Orlando para ele chegar e ir lá na sede da confederação, ficar de joelho rezar ofício, nem para ele ficar dando palestra de formação. A confederação é uma entidade. Tem alguma federação aqui que não tem CNPJ? Não tem CNPJ. Tem, mas está... Tem, mas tem. Pode estar inativo, mas tem. Não tem. A sua qualquer? Bragança. De Bragança, não tem CNPJ. Sorocaba também não tem CNPJ. A grande maioria das federações tem CNPJ. A federação, ela é uma associação, na verdade é uma entidade, né? Um grupo que se forma a partir de 3 congregações marianas. O ideal é que ela tenha um estatuto, porque ela vai coordenar 3 congregações marianas. A vontade de 3 tem que ter um estatuto. Essas questões devem ser discutidas aqui na Quaresma. Por que é necessário ter um CNPJ? Não, nós não vamos discutir isso agora, porque a pauta já está à frente. Então, a Quaresma e a Confederação Nacional têm essa preocupação. Porque nós somos uma associação. Nós não somos movimento. E aí daquele que fala, não, movimento mariano. Não existe movimento mariano. Nós somos uma associação. Não somos pastoral, não somos movimento, não somos grupo, não somos apostolado. Nós somos uma associação. E a associação tem o que como característica? Associados. Nós somos sócios. Mas eu fui obrigado? Não fui obrigado. Por isso que nós cantamos naquela música. Quisemos nosso amor vos consagrar. Quisemos. Você quer se consagrar? O Orlando perguntou para o Santo Papa. O Orlando perguntou para o Santo Papa. E ele, aceito. Queres? Aceito. Porque é de um querer. Eu não sou obrigado. Eu não sou daquele que, vem cá, vou pôr uma fita em você. E tem federação que às vezes pensa desse jeito. Está errado. E esse encontro da Quaresma é para justamente estar renovando sempre essa ideia. Porque hoje o presidente da federação é o André. Amanhã ele sai e um outro presidente que recebeu uma formação diferente ou não recebeu nada, porque a federação também não passava essas orientações.
Então vocês já sabem que quando vocês voltarem para suas federações, vocês têm o dever, se isso não aconteceu ainda, de dizer nas assembleias das suas congregações de que nós somos uma associação. E por que nós somos associação? Então, desde a regra de vida, lá em 1997, 98, eu venho, quando eu fui presidente da Confederação Nacional, a gente vem explicando o que é a Associação Pública de Fiéis. A gente precisa estudar a regra de vida. Para finalizar, esse encontro da Coresp é um encontro administrativo. É um encontro em que as federações vão ter o seu espaço para dizer o seu trabalho, para vir apresentar o seu trabalho, para fazer os seus pedidos, esclarecer as suas dúvidas, porque a Confederação Nacional está aqui. Então é uma reunião administrativa, sem nunca perder a espiritualidade. Por isso que nós temos nossos momentos de orações. Mas formação não é a finalidade da Coresp. Então vocês não esperem. E quem pensou que a gente ia acordar às 6 horas da manhã para sair em caminhada fazendo terço, subir morro, desce morro, fica de joelho, vai naquela chuva e garoinha e sai à noite para rezar terço andando, caminhando. Não. A finalidade aqui é administrativa. É administrativa. Então nós temos uma obrigação muito grande que é organizar a nossa associação no Brasil. E sempre deu certo. Então a gente só está retomando um pouco essa ideia desse encontro. Para isso, então, continuando com a pauta, agora vai ser o Christian, né? Ah, tá, o Christian. Então o Christian vai passar a administrar então, esse momento aí, importante, hein? O tema que ele tem para abordar é muito importante. Salve Maria. Bom, primeiramente, bom dia a todos, salve Maria. Bom, como o seu Cláudio apresentou, meu nome é Christian, eu sou presidente da Congregação Mariana Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São João Batista, do Itaim Paulista. Nós pertencemos hoje à Federação de São Paulo. O tema que a gente elaborou para o dia de hoje, como o seu Cláudio comentou, a reunião do Coresp é uma reunião administrativa. Então a gente trouxe um tema ao qual vai tratar de futuro da Congregação Mariana. A gente vai falar hoje sobre os marianinhos. Só que, como ele comentou, não é o intuito fazer uma formação sobre marianinhos. Nosso intuito aqui é que a gente sente junto, converse junto, debata junto, para que a gente encontre novidades, encontre soluções para o que é o futuro das congregações marianas. Então eu vou dar um parâmetro geral do que acontece na nossa congregação, para que a gente consiga entender também o porquê que a gente trata esse tema com tanta relevância. Então, inicialmente, a nossa congregação mariana lá no Itaim, ela é 80% composta por crianças. E não é brincadeira, eu posso comprovar para vocês com várias fotos que a gente tem, que a maioria esmagadora dos nossos membros são crianças e adolescentes. E isso é um fenômeno que eu posso atestar com vocês, que vem acontecendo cada vez mais dentre gerações posteriores. Então, eu posso afirmar que a minha geração, ela já é fruto de marianinhos. Eu, o Thiago, Camille, Alex, todos viemos de congregações marianas com marianinhos. A gente ingressou na congregação com 11 anos de idade. Estamos aqui hoje, 10 anos depois, falando sobre esse tema. E por que a gente fala tanto sobre marianinhos? Por que a gente bate tanto nessa tecla? Por que isso é tão importante para a gente? Hoje, eu posso afirmar que eu sou católico por conta da congregação mariana. E o quanto ela foi importante na minha fase de crescimento. Não somente no crescimento civil, mas também no meu crescimento espiritual, no meu crescimento de fé. Foi um período da minha vida ao qual a congregação mariana estendeu a mão a mim com um conhecimento, com uma espiritualidade, com uma questão importante para a nossa vida, que é crescer junto de Jesus. Então, uma das frases que eu gosto muito de dizer é que aquela criança que cresce sem Maria não cresce junto a Jesus. E a gente diz essa frase com essas crianças e elas ficam muito perplexas, né? Elas não entendem muito quando a gente diz isso. Mas é muito importante que a gente sempre leve o lema da congregação Maria na frente, que é a Jesus por Maria. Então, eu quero quero debater com vocês sobre essa questão do quão importante para nós somos a questão das crianças junto da gente. Do quão importante a gente olhar para o lado, ver uma criança de 12 anos e falar: essa criança no futuro vai estar no meu lugar. Como o seu Cláudio comentou, hoje o André é o presidente da federação, hoje é o presidente da minha congregação. Olho para o lado e falo: tá,
o futuro aqui tem uma solução. Porque nós somos muito imperfeitos e as novas gerações vêm sempre com novas ideias, sempre com novas questões, sempre nos fazendo nos adaptar cada vez mais e mais. Então, eu trouxe aqui algumas questões e eu queria conversar um pouco com vocês e que vocês respondessem também. Quantas das nossas federações hoje têm algum contato com marianinhos direto? Pode levantar a mão, não vou fazer nenhuma pergunta específica, só para a gente ter um parâmetro. Então, São José, não entendi. Quando a gente fala dos marianinhos nas federações, a gente pensa muito na questão do contato direto com as crianças. E a gente vai vendo isso na cidade de São Paulo, que é uma das dificuldades mais grandes ao qual nós temos hoje. É muito triste a gente ver as congregações marianas que a gente conhece envelhecendo aos poucos sem uma renovação. E eu falo isso também para mim. Porque quando eu olhei ao meu lado e vi que a nossa congregação chegou ao ponto de ter 5 congregados, eu falei, a gente não renovou o suficiente para o futuro. Então, você quer falar, Thiago? Isso, eu posso dar um exemplo da nossa congregação. Deixa eu falar um pouquinho. Pode vir, por favor, senta aqui do lado. O Thiago é o nosso vice-presidente. Ele... Salve Maria, gente. Hoje a gente opera com 2 grupos de marianinhos na paróquia, onde eu cuido da paróquia e ele cuida da comunidade. Então nós temos 2 grupos, onde cada um é responsável por um, e graças a Deus vem fluindo bem. Então pode falar, por favor, Thiago. Salve Maria novamente, gente. Meu nome é Thiago, o Christian deu uma breve introdução. E ele comentando, eu acho bom dar o exemplo prático realmente do que a gente fez. Porque o Christian disse que no início ele falou que boa parte, ele soltou até a porcentagem que eu nem sabia, mas boa parte da nossa congregação hoje são marianinhos. E o que está renovando e ajudando bastante a gente são essas crianças e também os pais deles. Mas isso eu vou chegar um pouquinho mais na frente. O exemplo foi que eu e o Christian, nós somos 2 frutos do Marianinhos lá da nossa paróquia. E olhando agora para trás, se não tivesse o Marianinhos lá na nossa paróquia, provavelmente já não teríamos mais a congregação mariana lá. Porque com o tempo a gente vai envelhecendo, não dá para ficar na presidência de uma congregação a sua vida toda, e precisa ser renovado essa questão de liderança mesmo, porque vira e mexe tem ondas, né? A gente vê que o grupo às vezes acaba crescendo, mas a gente sabe que por ser uma escolha, por ser uma associação, a pessoa escolhe se associar a gente, é uma escolha, a pessoa se candidata, é um processo, tem uma regra de vida, as pessoas vão saindo também. Alguns vão por outro caminho. Ser congregado é algo muito, muito importante, é um processo, é uma escolha, é uma regra de vida que você vai seguir. Então as pessoas acabam saindo. E se esse grupo não tivesse renovado pelo Marianinhos, provavelmente a nossa congregação lá teria realmente fechado, teria acabado. Porque envelheceu, os coordenadores foram para outros caminhos, foram para outras paróquias. Quem guiava a gente quando éramos crianças, até minha catequista acabou falecendo, e muito nova, né, até ela faleceu. Mas já é uma liderança que acabou falecendo, e se ela não tivesse feito esse processo de marianinhos com a gente, teríamos finalizado. É isso que a gente está tentando fazer lá. Só que cai no exemplo que eu queria dar, por isso que eu levantei a mão. Lá na nossa paróquia tínhamos dificuldades, assim como provavelmente vocês enfrentam na paróquia de vocês, tem outros grupos para as crianças, tem outros encontros para as crianças que elas já vão, já participam, e a gente entrar, a gente pode até brigar com aquele grupo. Acontece muito em paróquia, a gente sabe como é. Uma estratégia que a gente utilizou na prática lá na nossa paróquia foi realmente participar junto com grupos que tem em toda a paróquia, que no caso foi a catequese. A gente entrou junto com a catequese mesmo, e entrou
conversou com os coordenadores, falou, olha, a gente consegue fazer uma visita, consegue dar uma formação para as crianças sobre Maria, consegue se apresentar para as crianças da paróquia, as crianças que estão fazendo a catequese, porque as crianças começam a conhecer a congregação mariana já a partir dali. Quando elas terminam a catequese, para onde que elas vão querer ir? Eu quero ir para o grupo daquele tio de fita. Eu quero ir para o Marianinhos. Então começa a criar esse senso nas crianças, que foi o que ajudou a gente a trazer muito Marianinhos lá para a gente. E outro ponto também é a estruturação. Fazer Marianinhos também não é só levar as crianças para ficar fazendo brincadeira na paróquia. Assim como a congregação mariana tem sua regra de vida, tem sua proposta, a gente tem que estruturar algo, porque se você não estrutura uma proposta, claro que para a criança tem que ser um formato lúdico, né? Mas de ensinar algo, de propor dinâmicas, mas não sempre ficar brincando também, porque a criança ela não vai dar bola, ela começa a levar tudo na brincadeira e você não está formando congregados, você está passando o tempo daquela criança ali na igreja. O Marianinhos também vai decair. Se você não tiver um padrão, se você não criar um cronograma, uma ideia bem estruturada, porque eu sei que eu estou falando aqui para dirigentes, então é algo que precisa ser construído de maneira séria. Não é só brincadeira que você vai conseguir estruturar. E foi isso que a gente fez lá na nossa paróquia. A gente entrou na catequese indo uma reunião ou outra, conseguiu colocar alguns candidatos, né? Alguns candidatos como catequistas. Então a criança já tem o catequista dela ali que vai lhe dar catequese de fita. Então você já apresenta a congregação mariana sem precisar fazer todo o movimento na paróquia. Você já está presente ali. Então você não cria conflito com outros grupos, você não cria nenhum problema quanto a isso. Então essa foi uma solução prática que funcionou para a gente. E que é bom dar o feedback, porque nós sabemos que nem todas as federações têm marianinhos. Alguns nem sabem como estruturar, podem entrar em contato com a gente se quiserem também. A gente ajuda. Hoje em dia com o WhatsApp a gente consegue até fazer uma visita, consegue ajudar realmente a montar e estruturar o Marianinhos para quem tiver dificuldade. E falei demais, né, Cristian? Mas não foi bom. Só um exemplo. Eu queria aproveitar a brecha do Thiago para que a gente converse um pouco sobre os exemplos que a gente tem. Como a gente pode falar, né? Aqueles que perduram no caminho, vão tentando, vamos lutando para que continue firme e que a gente sabe que tem muitas dificuldades. E o bom de falar com vocês dirigentes é que vocês sabem exatamente do ponto que eu estou querendo chegar. É o ponto das nossas dificuldades e como vamos superá-las. Porque a gente tem dificuldade, a gente sempre vai ter. A gente vai sempre ter algum problema, a gente vai sempre ter alguma falta de alguma coisa. Seja de estrutura, seja falta de apoio. Mas o principal nós somos congregados e nós temos o brio de continuar. Porque a gente não fica pensando só no problema, a gente vai atrás da solução. E esse é o ponto que eu quero levantar nesse pouco tempo que a gente vai falar sobre os Marianinhos hoje. Vamos juntos buscar essa solução. Eu sou uma pessoa completamente aberta a todo tipo de ideia e isso foi o que ajudou muito o nosso Marianinhos a levantar. Porque quando eu virei para o lado e falei, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um terço doce com as crianças. Vamos fazer um terço online com as crianças. Vamos fazer um dia na paróquia com as crianças para que elas se divirtam. Tem um pouquinho de formação só para a gente manter a nossa espiritualidade mariana, mas vamos mostrar para as crianças que a congregação mariana pode levar elas à santidade. E de uma maneira gostosa. Gente, eu cresci na congregação mariana, eu tenho amigos da congregação mariana que são meus irmãos. São de verdade irmãos de outras mães. E eu quero passar isso adiante, para que a próxima geração sinta a mesma coisa que eu sinto hoje ao vestir minha fita.
que eu coloque a minha fita antes da missa, que eu coloque a minha fita antes da catequese e fale: obrigado, mãe, por mais um dia ao qual eu estou aqui. Que eu estou aqui com a minha fita, que eu estou aqui com meus irmãos e que a Senhora nos ajude a continuar firmes. Então, meus irmãos, vamos nos levantar para que os nossos marianinhos possam um dia estar no nosso lugar. Que graças a Deus, um dia a gente vai descansar com ele. E quando a gente for fazer isso, as crianças vão estar muito mais velhas, mais fortes do que a gente. Elas vão vir melhores do que a gente. Porque além da bagagem que nós passamos, elas criam as próprias bagagens. Hoje, eu posso afirmar o quão belo é a gente fazer uma recepção de fitas e você ver aquela criança que você viu, pequenininha. Gente, me dá até um choque de realidade às vezes. Eu vi algumas das crianças pequenas, 9 anos, 8 anos, hoje com 12, 13 anos. Vão ser, graças a Deus, consagradas candidatas, algumas delas. E o quão belo é o olhar daquelas crianças que cresceram junto de Maria e Jesus. Quando a gente se sente cansado, se sente exausto, teve vezes que eu montei marianinhos, literalmente, antes da missa, porque eu estava com muito sono. Mas quando eu entrei naquela sala, a gente fez a oração inicial, valeu cada segundo do sono perdido. Porque eu sei que aquela aula foi especial para alguma daquelas crianças. E criança é um negócio doido. Eles contam para o amiguinho, eles contam na escola sobre a congregação mariana. Esses dias a minha irmã chegou em casa e falou: eu vi uma das crianças do Marianinhos lá na escola. Eu falei assim: que legal, ela era só legal. Não, é de outro turno, mas eu vi ela e fui falar com ela. Criança, ela não tem aquele negócio que nós adultos temos de: não, eu vou ficar um pouco aqui no meu canto, eu posso incomodar. Não, criança fala mesmo. E quando a gente vai ver, é um efeito dominó gigantesco. A criança chamou um amiguinho para participar do Marianinhos, aí o amiguinho chamou outro amiguinho, aí que chamou a amiguinha, que chamou a vizinha. E quando vai ver, estamos todos crescidos. Claro, senhor irmão, por favor. Eu queria só que você desse uma saudaçãozinha a 2 grandes congregados marianos que estão aqui e que são coordenadores de marianinhos, tem 80 marianinhos na paróquia deles e trabalham com os pais. 80% da congregação é de marianinhos. Se a gente tivesse 80 crianças, a gente estava sem cabelo aqui. A gente já estava Isso a eles, que você daria todo o apoio. Eu já tinha falado na minha fala, minha humilde fala aqui, mas eu queria que você, Ednaci, pudesse entrar com eles aqui agora, com os dois, e oferecesse a esses 2 jovens brilhantes, presidente e vice da congregação, podem segurar o microfone, e desse a eles todo o apoio que você pode dar para esses 2 jovens. Pode segurar o microfone. Bom dia, Nancy. Salve Maria. Se apresenta aí para ela. Bom dia, salve Maria. Salve Maria, tudo bom? Graças a Deus por aqui está tudo em ordem. Eu fico muito feliz, muito contente mesmo. E agradeço a Deus esse dom que vocês estão tendo nesse momento, assim, de conquistar, de reunir pais e marianinhos. E isso é uma coisa maravilhosa, viu? Pode ter certeza que daqui por diante vocês vão estar nas minhas orações, para que vocês continuem sendo inspirados por Nossa Senhora nessa caminhada, que ela ajude vocês a superar os obstáculos e trazer mais crianças para a igreja, para o convívio, principalmente sobre esse caminho que a gente escolheu de amar e servir, e conduzidos por Nossa Senhora a ter esse sucesso e levar essas crianças até Jesus, que é o melhor amiguinho delas. É isso aí. Garcia, você está falando e a Assembleia toda está ouvindo, porque eles estão colocando o microfone. Agora, aquela falazinha do seu padrinho, aquela ajudazinha especial, fala para eles, se eles precisarem de você. Se vocês precisarem de mim para material, o material didático ele é sempre o mesmo, né? Mas às vezes vocês precisam imprimir alguma coisa, vocês precisam de ajuda para multiplicar material, eu estou à disposição de vocês para isso tudo, tá certo? Para mim, trabalhar para a causa de Deus, tendo Nossa Senhora
como nosso caminho, né? Isso para mim é o meu lema de vida. Eu estou à disposição de vocês para tudo. Muito obrigado, Dinaci. A gente, uma salva de palmas para a Dinaci. Uma salva de palmas para vocês que estão aí dispostos a continuar com essa caminhada, principalmente no que diz respeito às crianças, né? Quem vai segurar a nossa bandeira? Quem vai ter o poder de fala no futuro, se não for nossas crianças? Beijo a vocês. Obrigado. Sim. Afilhada, um beijo, muito obrigado, salve Maria. Sim, obrigado. Você falou da criança no dia 5 e depois vocês conseguiram as crianças, né? Exato. Aí conta pra gente como é que foi que vocês planejaram, como é que vocês fizeram para fabricar isso aí. Certo. Não esquece de falar que os pais também vieram. Isso fala dos pais. Isso é um ponto muito interessante. Como que a gente conseguiu transformar um grupo de 5 em muitos mais crianças? Como eu comentei das crianças serem muito divulgadoras daquilo que elas participam, e a gente tem um diferencial que eu acho muito incrível, que é a fita, as crianças se interessaram muito nas fitas. Então a gente chegou nas catequistas da comunidade da paróquia e conversamos com elas e fizemos um acordo, ao qual o Marianinhos ia assumir a perseverança da paróquia. Então o que a gente fez? A gente se tornou catequistas da nossa própria paróquia, onde a gente se disponibilizou a tratar diretamente as crianças pós-primeira comunhão até a crisma. Então, nesse meio tempo, surgiu uma coisa que eu achei maravilhosa. Pais dos Marianinhos vieram na gente falando assim: e quando que vai ter formação pra gente também? E virou uma bola de neve gigante. Quando a gente foi ver, estava eu e o Thiago o fim de semana inteiro na paróquia, correndo de um lado para o outro, porque os pais pediram por formações. Então, é interessante como a gente pode falar, fazer uma correlação do como os pais chegam a nós pelas crianças, assim como a gente chega a Jesus por Nossa Senhora. E no nosso caso, as crianças levaram os pais até nós. E graças a Deus agora em maio nós teremos uma consagração onde uma mãe vai receber a fita junto do próprio filho. O filho Marianinho vai receber a fita junto da própria mãe, que veio pedir informações para a gente. Graças a Deus, uma catequista maravilhosa que tem na nossa comunidade, que se interessou pelo movimento não, a associação, por causa do filho. Viu o caminho que estávamos trilhando junto ao filho dela e que resolveu se juntar junto nesse caminho, junto à santidade. Uma família que está junto da congregação mariana. E obrigado pela pergunta, André, porque eu realmente esqueci de comentar sobre isso. Ter a vontade dentro de nós mesmos de abandonar quem somos. Gente, o Thiago pode falar muito mais do que isso. Quando eu era criança, eu era completamente quieto. Não falava, não fazia muita coisa, era muito quietinho na minha. Odiava ter que falar em público. Chegou um dia e falaram assim: você vai fazer uma formação com os Marianinhos. Eu falei: vixe, aí vocês me quebram, o que eu vou fazer com um monte de criança? Não sei nem falar com adulto direito, quem dirá com as crianças. E deu super certo, porque Nossa Senhora apoiou a gente. Abrir mão de quem nós somos, pelos Marianinhos, faz valer a pena tudo. Porque não é só um esforço nosso, é um esforço que vem com um empurrão muito grande. O manto de Nossa Senhora ajuda aí muito. Ele é um manto que está ajudando a gente na sombra fresca e é um manto que está fazendo ventinho no calor. Ele está levando a gente muito longe. A congregação mariana que está aí hoje se sente muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Porque é algo que a gente está comprovando por A mais B que funciona muito bem pela segunda vez. Se já não tivesse funcionado a primeira, a gente já não estaria aqui. Quando a gente olhou e falou: o desafio é Marianinhos, então bora pegar o Marianinhos como desafio. Porque foi isso que salvou a congregação mariana de chegar aqui hoje. Então ele vai garantir que chegue no amanhã. E graças a Deus estamos chegando no amanhã. Então, meus queridos presidentes, olhemos para o Marianinhos com esse olhar minucioso, não apenas de futuro, mas futuro e presente. Eu sei, os desafios são muito grandes.
na mornidão da fé. Eu não vou mentir para vocês. A maioria esmagadora dos marianinhos possuem pais que não são ativos dentro da igreja. E isso atrapalha muito a evangelização das crianças. Mas eu não sou absolutamente ninguém para evitar ajudar aquela criança. Eu vou ajudar aquela criança para que ela sim tenha uma fé forte. E quando isso acontece, os pais vêm junto. Os pais acabam aparecendo. Porque eles veem que o filho deles tem um outro olhar. O filho deles tem outro brilho. E a congregação mariana ensina muita coisa para a gente. Muita coisa. Ensina a não desistir. Ela ensina a gente o quanto é importante a gente lutar por aquilo que a gente nem espera às vezes. Apenas confie. Já ouvi muito isso dentro da congregação nossa. Apenas confie. Vai fazer e confia. Que dá certo. Dá certo. Estamos cansados? Estamos cansados. É difícil? É difícil. Os pais não trabalham, às vezes mais que as crianças. Mas vale muito a pena. Vale a pena. Quando a gente vê uma daquelas crianças crescendo, sorridente, feliz, viva na fé, isso não tem preço nenhum, gente. Não tem preço nenhum. Nada nesse mundo paga mais do que o sorriso daquela criança que ama estar na igreja. Se a gente puder dar aquele empurrão para que ela continue firme na igreja, a gente vai dar aquele empurrão. E Nossa Senhora vai ajudar a gente. Eu separei um tempo para a gente fazer um debate entre nós mesmos e conversar com as experiências, mas eu acho que já está perto das 10h30 e está ficando um pouco Tem curto. 20 minutos. Ai, Se você quiser abrir para o pessoal comentar as várias gerações. eu gostaria muito de fazer isso. Se vocês puderem, por favor, compartilhar uma coisa mais de vocês, por favor. Professor, antes de você partir para a outra, eu gostaria de fazer uma pergunta. Cristian, antes de você continuar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Para mim, os marianinhos sempre foram um grande desafio, né? E a maior dificuldade que eu acho é o conteúdo, você encontrar conteúdo para trabalhar com os marianinhos. Eu te perguntaria, o conteúdo que vocês usam é o próprio que vem da confederação, da federação, ou vocês buscam em outras fontes? Quais são as fontes que vocês conseguem o material? Senhor Francisco, muito obrigado pela pergunta. E eu vou ser bem sincero com o senhor, tá? A gente tem sim o material dos Marianinhos Nacional, que a Confederação Nacional possui. Ele é um livrinho bem gostosinho de se ver com as crianças e tal, e ele traz bastante coisa. Porém, ele é limitado quando a gente começa a falar de longuíssimo prazo. Como eu comentei, eu trabalho com crianças entre 8 e até os 14 anos, até quando eu vou no Tujão. Nesses 5, 6 anos, eu não consigo usar só aquele livro. Então, uma das coisas que a gente usou muito nos últimos tempos foi um estudo mais específico das próprias crianças. Então, a gente testa algumas coisas. O que vocês mais gostam, crianças? A gente gosta de história de santo. Então, a gente foca em santos congregados. Esse santo era congregado. Vamos seguir o exemplo dele. A gente está no período da igreja, por exemplo, da quaresma. Vamos ensinar essas crianças a viver uma quaresma? Mas ele tem 10 anos, ele nem vai lembrar disso daí. Não tem problema. Ele provavelmente vai esquecer mesmo. Só que depois, quando ele for um pouco mais velho, lembro de quando falaram sobre isso lá no Marianinho, falaram sobre a quaresma. Eles recordam bastante coisa. Então, quando a gente une o material que nós temos da Confederação Nacional, com uma pesquisa das nossas próprias crianças e também uma pesquisa geral do que são temas interessantes e atuais, eles se interessam absurdamente. Vou ser bem sincero. Eles gostam muito quando a gente traz atualidade. Nossa, a época que teve o conclave, foram 3 maridos só falando de conclave. Eles, como funciona o conclave? O que tem que fazer o conclave? Vamos sentar e vamos fazer isso aqui com vocês? O conclave é isso. Eles amaram. Deu até uma dor de cabeça que ultimamente eles tinham pedido uma aula sobre anjos. Eu falei assim, a criança tem 9 e 10 anos de idade. Como que eu vou explicar anjos para eles? Meu trabalho, mas foi uma aula maravilhosa. Eles estão pedindo a segunda parte até hoje. Tem 1 ano e meio. Não sei quanto mais eu consegui envolver eles. Mas eles são tão lúdicos, eles são tão inocentes, que tudo aquilo que você passa para eles com uma vontade de falar, eles se apaixonam.
Então, o que eu recomendo, vamos utilizar um pouco também as inteligências artificiais, né? Como a gente costuma usar bastante. Me sugere 5 temas sobre tal coisa. Você pega aquele tema que ele sugeriu, você dá aquela adaptada, né? Porque a gente não confia 100% nas informações. Vamos montar em cima disso. Vamos lá, criançada. Hoje a gente vai falar sobre... A gente uma vez falou sobre o Papa João 23, né? Sobre João 23. Venerando Mariana, grande Papa da igreja. Chegamos, vamos falar do Papa. Aí eles, o Papa. Falamos de Papa do passado. Eles, nem sabia que ele tinha existido. Nossa, que história legal. Eu gosto bastante desse tipo de coisa. Eu gostei muito da pergunta porque a gente consegue dar aquela interligada, né? Entre, como que faz, o que a gente já tem. E tudo é muito válido. Essa é a verdade. O material da confederação é muito bom, maravilhoso, mas ele tem um prazo de validade para aquele grupo específico de crianças, porque elas são curiosas em acesso. Vamos ser sinceros. Se fosse ter que fazer mesmo um livro para marinheiros, a gente ia ter que ter umas 700 páginas, porque eles são full. Mas, usando o livrinho, usando aquilo que a gente tem de conhecimento, usando um pouquinho de pesquisa além, a gente é muito capaz de fazer tudo. Mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, uma ideia? É sempre E atividades, porque você leva um tema e deve levar uma atividade também, um desenho, como não sei. Bom, eu vou falar pra mim, tá? Eu sou o tipo de pessoa que não é muito fã das atividades, mas é porque, assim, na nossa comunidade é bem mais dinâmico. Uma vez fizeram eu fazer o teatro do Elias. Então a gente estava fazendo a leitura da vida de Elias. E falaram assim, vamos fazer o teatrinho aqui mesmo. Pegou as crianças na hora, falou, você é o Elias, você é a pessoa, e vai fazendo assim. Aí o Thiago estava lendo, e eu tendo que ensinar lá o Elias. E vai pra lá, vem pra cá. Eu acho que obrigado. Foram 20 minutos. Não foi muito tempo, mas para aquelas crianças foi o máximo. Nossa, parecia tudo. O meu Marianinhas, ele é um pouco mais formativo. Ele, assim, normalmente eu evito levar algumas atividades por conta do meu gosto pessoal. Mas eu dei sorte, porque as minhas crianças em si gostam desse estilo de formação. As crianças da comunidade são mais lúdicas, elas gostam das atividades. Mas o terço doce, cara, funciona que é uma beleza. Eu nunca vi criança rezar com tanto afinco quando tem um docinho na frente dela. Nossa, essa pergunta que foi feita é realmente interessante. O que fazer com as crianças, né? O Christian está dando uns exemplos maravilhosos. E na minha congregação mariana, estivemos com o Dom João, bispo aqui da Diocese de Osasco, e pedindo autorização para ele. Nós fomos conversar com ele e falou, olha, a gente gostaria de rezar o terço com as crianças da catequese. Ele falou, graças a Deus, alguém preocupado com as nossas crianças depois que sai da catequese. Né? Porque não tem. E os catequistas vieram nos pedir isso, para pedir autorização para o bispo. Por quê? Porque as crianças estão na catequese, terminam a catequese, vão para suas casas, tudo e tal. E aí, então, o pessoal do terço resolveu fazer todo mês, um dia. As crianças, lá tem umas 300 crianças, então a gente faz em etapas. Terminou a catequese no sábado, né? Elas saem, vão para a igreja, está em construção, a Catedral de Osasco, está em construção, vão para lá e a gente reza o terço junto. Então, nós temos 4, 5 congregados e reza o terço com as crianças. O que criança gosta? Então, para as federações que não têm marianinhos, o que criança gosta? Criança gosta de cantar, de fazer teatrinho, né? Gosta de brincar, gosta de jogar bola, se for possível. É o que criança gosta, é o que eu gostava quando eu era criança, é o que todos nós gostávamos, né? Gosta de sentar, de ouvir histórias. Olha a história do Papa, que legal, que ideia interessante. O que criança gosta? A gente vai chamar as crianças para fazer o que elas gostam. E uma coisa eu tenho certeza absoluta, criança gosta de rezar. Chamar a criança para rezar é fácil. E onde a gente vai conseguir essas crianças? Elas estão lá na paróquia, elas estão lá na nossa igreja. As crianças da catequese terminam a catequese, vão embora para casa, volta na outra semana, volta para casa. Por que não pegar essas crianças uma vez por mês? Se der para fazer 2, se der para fazer todas as vezes assim, termina a catequese, vamos fazer o terço das crianças logo depois da catequese.
para isso exige dedicação nossa. Nós vamos ter que abrir um espaço no nosso cronograma. Mas é isso que criança gosta. Então é um trabalho que nós fechamos os olhos, ninguém prestou atenção nisso até hoje e não tem. A mesma coisa é com a Crisma. E o bispo falou para a gente, falou assim, olha, eu preciso que alguém faça algum trabalho também com os jovens, porque terminam de crismar e desaparecem. Então, tudo isso está lá. Ah, mas tem o grupo de jovens, tem a ICJ, tem a Pastoral da Juventude. Tem, mas eles não pegam todos. E assim, tem muitos jovens que têm aquela afinidade com Nossa Senhora. Então, se a gente não entrar lá com o coordenador do Crisma e falar, olha, nós gostaríamos de convidar o pessoal do Crisma para fazer umas reuniões para falar de Nossa Senhora. Não é para convidar para a congregação mariana. O convite é natural, as pessoas gostam, vocês gostam, tá, nós temos nossas reuniões. Mas é onde a gente vai pescar. Não é pescando nos outros grupos, você participa disso, vem participar com a gente. Não, eles já estão lá no outro grupo, deixa eles lá. Nós temos que saber buscar. O Christian está dando exemplos maravilhosos aqui, que é a congregação dele, 80% de crianças. E a renovação, aquela renovação que, é a congregação, ela é filiada à Federação de São Paulo. Eu entrei na minha congregação com 14 anos para jogar bola. Só que para jogar bola eu era obrigado a participar de reunião de canto, participar de reunião de formação e participar da missa. Tinha 3 obrigações em dias separados. Falei, para jogar bola eu faço qualquer coisa. Então eu comecei, aí terminou, passou 3 anos, acabou o futebol, eu continuei. Então aqui, quem sabe, nós temos aqui um elegível presidente da Federação de São Paulo, como foi o André. Então é onde a gente vai buscar a renovação das nossas congregações marianas, das nossas federações. Parabéns, viu, Cristiano? Tem voltar a cena do crime, não tem jeito. Tem voltar a cena do crime. Eu quero fazer um convite a vocês. Quem quiser, entra em silêncio, porque Cristian deu uma aula. Cristian começou com uma aula. Tem um grupo de marianinhos do Brasil. Vocês vão lá no meu privado e dizem, eu quero ser do grupo dos marianinhos, para aprender. Lá estão todos os coordenadores do Brasil. Uma federação que cresce muito é a de Francisco, que Fabiola é presidente. Tem muitos marianinhos naquele lugar, vocês não tiram tanto. E tem teatro, tem bastante, né? Vai ter assim. Fácil. Olha, é uma loucura. Mas é preciso que vocês acompanhem. Vejam, conheçam. Aqui, primeira fala, começou aqui agora, Cristo. Aí eu botei de nascer para falar com ele. Ou seja, coloquei à disposição a parte financeira, porque eles precisarem. Então vocês têm que aprender. Cláudio está dando exemplo dele, eu dei o meu. 2 velhos deram exemplo de como eles começaram. Ele foi futebol, eu detestava, era sinuca, mesa de bilhar na congregação, ping-pong, totó. Tinham 3 coisas lá, você só tinha uma, perdeu para mim, futebol. Entendeu? Eu detesto. Mas tinha tudo isso. Eu fiquei na congregação, o Cláudio ficou na congregação. Então vocês têm também que aprender. Eu também não sei muito não, eu estou lá no grupo, fico calado com o presidente. Mas já tem eleição para o Dia Nacional, que é a Assembleia que aprova o lema dos marianinhos. Eu fui ver as crianças abraçar todo mundo em Pilares, no Rio de Janeiro. Quem sabe que ano que vem eu posso ir em outro lugar do Brasil, no Dia Nacional, que é em fevereiro. Mas eu preciso aprender, né? Ninguém chegou a advogado sem aprender. Ninguém chega a médico sem aprender. O grupo está à disposição. Fala no meu plano que abrimos marianinhos para aprender com os coordenadores. Eu digo de nascer, adiciona essa gente aqui, que todo mundo quer aprender, não são coordenadores, mas para aprender o que Cristian está falando, o que Cláudio falou. Diga assim, eu quero ser do grupo dos marianinhos, para vocês verem o que acontece. E de nascer, eu quero dizer a vocês, agora com toda alegria, ela sempre está disposta a ajudar em tudo. Obrigado, Deus. Tem que falar com ela que eu vou precisar de uma van lá para os marianinhos. Ajude aí. Eu vou buscar na casa e a esposa vai pro carro e enfia 8, 9 dentro do carro. Até volta aqui. E tem mais 3 para entrar. Também agora eu vou começar hoje. Show. O que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Não, mas não quero uma van. Não, a gente está sempre um jeito. Nossa Senhora ajuda a gente a dar um jeito. Porque o que a gente fez lá
A gente falou com os pais, a gente passa pegando as crianças, porque do jeito que você falou, os pais vêm para levar lá na igreja, a criança quer ir, não é. Então a gente passa pegando. E isso é uma dribla, você consegue driblar muito bem o problema dos pais que não querem levar. Claro, alguns com certeza não conseguem, eu encontro situações que não conseguem, mas tem muitos que não querem. Mas é uma boa maneira. Não desista, vamos persistir nessa ideia. O que der pra gente ajudar, a gente ajuda. A gente é pertinho de São Paulo, a gente dá um jeito. Nossos marianinhos, nós estamos agora com 19, mas eles são eu sou coordenadora dos pequenos da Fora. E sou dos marianinhos também com a esposa dele. Então, eles são pequena porta, são da catequese infantil e são marianinhos. Nosso entre aspas, porque é de uma congregação. Tem mais duas também na federação que tem. Que legal, já estou no caminho certo. Deus ajude e continue firme. Bom, eu queria fazer um último momento desse nossa hora, que eu vou pedir para entregar uma folha para vocês. Não sei se todos estão com canetas. Tem caneta aqui e folhas. Show. E a ideia é simples. Eu quero que vocês escrevam na folha um nome, somente um nome. Pode ser de alguma criança, pode ser de alguém da sua federação que você olha e fala assim, essa pessoa tem uma capacidade muito grande para fazer o Marianinhos dar certo. Foi o que fizeram comigo uma vez. Quer dizer, não desse jeito, né? Me jogaram lá e falaram, boa sorte. Deixa papel para todo mundo? Isso, por favor. E coloquem esse nome e guardem no coração de vocês. Guardem e rezem muito por essa pessoa. Vamos ver se daqui, no próximo palestra dos dirigentes, os marianinhos vão estar muito melhor porque você confiou naquela pessoa que você escreveu. Porque você não vai apenas confiar nela, você vai confiar, rezar, orar para que ela consiga. Não que ela consiga sozinha, sempre com o apoio de Nossa Senhora. Daí, ó. Gilson de Franco da Rocha já pediu para o grupo dos marianinhos para aprender, ó, já está no grupo ali. Já foi, não, só falta aceitar o convite. É só vocês pedirem que eu volto imediatamente. Gente, vai aqui ó, uma proposta, viu? Tentem dar um start do zero. Não pontapé de vez. Lá na nossa congregação a gente fez isso. O Miranda falando, padre, a gente pode fazer um evento com as crianças? Ele falou, pode fazer. Chuta o balde, faz o evento, se desgaste, vai com as crianças na bagunça. Elas vão virar para você e falar, eu quero participar. Se de 20, vocês conseguiram um grupo de 5, 6 crianças que querem iniciar, vocês já têm tudo, vocês acharam ouro. Essas crianças jamais vão abandonar a congregação. Porque é o que aconteceu com a gente, elas não abandonam a gente de jeito nenhum. Pode acontecer que aconteça, elas não largam. Porque naquele primeiro momento, a congregação Mariana esteve com elas. Foi um momento incrível, maravilhoso, lá em 2022. Já fez 4 anos. Aquelas crianças que iniciaram ali estão até hoje. Foi com a graça de Deus. Eu acho que agora sim, né? Passou aqueles 10 minutos, né, seu Cláudio? Ô, Christian, só para finalizar, que aí já. Só repete pro pessoal o que é para fazer para anotar que eles querem entender melhor aqui. Escreva um nome, pode ser de alguma das crianças, adolescente, ou da federação de vocês, que vocês acham que tem o dom, ou melhor, que Nossa Senhora vai ajudar a fortalecer o Marianinhos da federação de vocês. E pode confiar que isso vai funcionar, viu? É impossível que dê errado. Rezem por essa pessoa, porque o trabalho é difícil, cansa, estou perdendo meus cabelos, mas compensa. Bom, era só isso mesmo, gente. Salve Maria! Salve Maria! Nossa, Cristian! Dando prosseguimento.